Boa noite para você que nos acompanha pela primeira vez. Eu sou Eduardo Demetério, que sou responsável pelo marketing da Sport Gather, e esse é o nosso primeiro podcast da nossa comunidade. Hoje eu tenho ao meu lado os sócios fundadores da Sport Gather, Caio Mantovani e Rodrigo Rosas. É um prazer recebê-los aqui. Obrigado. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual a relação de vocês com o esporte? Bom, Desde antes da Sport Gather. Bom, acho que antes da Sport Gather, eu trabalhava para outras empresas, na verdade, e esporte sempre foi uma paixão minha. E empreender também sempre foi uma paixão minha que eu sempre quis, né? Então, eu acho que essas duas coisas me uniram para realmente ir junto com o Caio, criar a Sport Gather e depois junto com o Júnior também, que é o nosso sócio. E a partir disso, a gente foi conhecendo diversos estabelecimentos, conversando com muita gente, sabendo realmente as dores deles e entendendo como funciona realmente o mercado, né? E isso foi uma paixão que a gente trouxe tanto do esporte quanto do empreendedorismo. E você, Caio? Eduardo, primeiro eu quero muito agradecer, a gente está aqui no nosso primeiro podcast, estou muito feliz, uma honra estar com vocês, inclusive estamos com o Júnior e com o Rodrigo aqui do lado, que eles não estão aparecendo na câmera, mas são peças importantíssimas, né, da Sport Gather. E para mim, a minha relação com o esporte, ela vem acho que desde bebê, na verdade, né, desde quando eu era um mini Caio, onde natação sempre teve na minha vida desde criança. Passei por futebol, capoeira, judô, enfim, então é uma coisa que sempre esteve presente, né? Acompanhei muito futebol mais na minha adolescência, hoje sou apaixonado por tênis, então eu entendo o esporte não só como algo que eu gosto de acompanhar, mas sim como realmente algo que muda a vida das pessoas, né? Uhum. Então o esporte ele tem o seu papel na saúde das pessoas no geral, mas tem um papel muito importante social, de você vê, por exemplo, projetos sociais de esporte, tirando crianças da rua, né? Você vê o esporte mudando a mentalidade das pessoas, ainda mais nesse mundo de telas que a gente vive hoje. Eu vejo que o esporte ele tem esse canal de a pessoa ir pro offline, né? Hoje a gente vive muito no online, então hoje eu admiro muito o esporte, principalmente por causa disso, que é onde a pessoa se desconecta daquele mundo virtual e vem para um mundo físico mesmo, onde eu acredito que ali a pessoa consegue viver, né, e sair um pouco da tela. Legal. E antes de a gente entrar para falar da Sport Gather mesmo, aproveitando esse gancho que você falou agora, comparando as nossas infâncias, né, com o de hoje em dia, o que vocês acham que falta para as crianças começarem a pensar um pouco menos no online e pensar mais no esporte, no dia a dia, no físico ali? Uhum. Cara, eu acho que as crianças, elas têm que ser incentivadas, né? Então, acho que é raro hoje uma criança querer trocar uma tela por algo, né? Porque ela é a vida que ela leva, é o que ela vê os adultos fazendo. Então, acho que o esporte, ele tem que... Os adultos, os pais, os responsáveis, tem que fazer a criança praticar algum tipo de esporte. E é isso que vai fazer com que ela entenda que sair da tela é bom. Uhum. Então, na minha visão, a responsabilidade não é tanto da criança, e sim mais dos adultos, dos responsáveis que podem tirar a criança de uma tela e levar ela pro offline. E eu acredito que esse é um dos grandes motivadores da Sport Gather hoje, sabe? Legal. Não sei se você concorda comigo também, Rosa. Eu concordo, na verdade. Eu acho que toda criança ela precisa de um hobby, ela precisa de uma atividade física. Isso faz parte também da saúde dela, né? E eu acho que todo pai, toda mãe também tem que inscrever a criança, os seus filhos em alguma aula, alguma atividade física, porque pela mente, né? Hoje a rotina ela é muito exaustiva, ela é muito rápida e toda essa rotina ela tá passando para as crianças também. Então a atividade física, né? O hobby, o buscar por fazer um esporte também é o que é importante para toda criança. Legal. Vou aproveitar você então, Rodrigo, para você me contar como surgiu a Sport Gather. Essa história é boa, hein? Fiquem à vontade para me contar. Bom, eu acho que eu tenho que deixar isso pro Caio. Não, faz assim, conta primeiro como que você teve a ideia, e daí eu conto como que a gente se encontrou nessa sua ideia. Acho que é legal a gente seguir esse caminho. Tranquilo. Bom, a Sport Gather nasceu, na verdade, de uma ideia que é uma dificuldade na rotina de todo mundo, eu acho que todo mundo sabe, que é começar uma atividade física, um hobby, uma atividade artística, conhecer pessoas para você entrar nesse mundo, né? Uhum. E durante o meu trabalho, quando eu trabalhava em uma empresa, a gente tentou buscar gente para poder jogar vôlei, jogar boliche, futebol, e não achava gente. E assim, a empresa era enorme, e a gente não conseguia achar gente. E aí eu pensei, gente, por que existe
tanta dificuldade para a gente conseguir achar gente. Além disso, quem está organizando, ninguém fala muito sobre isso, né? Mas quem organiza realmente para a gente praticar alguma coisa é a pessoa que tem que ir atrás do estabelecimento, tem que procurar no Google, tem que falar, tem que entrar em contato, tem que saber o horário de todo mundo. Juntar a galera toda, e isso é uma jornada totalmente exaustiva, né? Sim. E o pior disso é que, assim, você não precisa ir atrás, você não tem que ir atrás de 2, 3, tem que ir atrás de 10, né, estabelecimentos para você saber qual que é o melhor horário, qual que é o melhor preço. E assim, e eu fiquei pensando, por que tem aplicativo de hotel, tem aplicativo de comida que mostra preço, mostra valor, mostra a taxa de entrega, mostra aonde fica, qual que é a localização, e por que para o esporte, na hora que você vai querer praticar alguma aula, começar um hobby novo, não tem isso? Então, a SportGather nasce dessa ideia de conectar realmente pessoas que estão querendo praticar uma atividade física e estabelecimentos que querem aumentar a visibilidade e apresentarem essa atividade para eles também. Entendi. Mas eu já entendi também que vocês se encontraram em algum momento onde vocês se juntaram para ser SportGather. E aí, Caio? Cara, eu acredito muito em sincronicidade, né? Na minha vida inteira, eu acredito muito que as coisas elas acontecem porque tem que acontecer. Até se eu chorar, peço desculpas, porque eu me emociono sempre quando eu conto essa história. Mas eu era sócio de uma empresa na área de eventos, né? São 20 anos na carreira de produção de eventos. E nessa empresa trabalhava o Rodrigo e o Júnior. Inclusive os dois Rodrigos, né? O Rosas, o sócio, o Rodrigo também, que hoje trabalha na parte, nosso diretor de relacionamento. E a gente foi fazer um projeto em uma empresa, né? E a gente saiu dessa reunião, dessa empresa. E aí eu olhei pro Rosas e falei, Rosas, vamos ali trocar uma ideia, né? Conversar um pouquinho. E aí olhei pra ele e falei, cara, você não tem uma ideia aí pra gente fazer? Eu não aguento mais evento. Me dá uma ideia aí, alguma coisa, um projeto pra gente criar. Ele falou, cara, eu tenho uma, tal, não sei o que é de fila. Eu falei, não, você esquece. Não gostei, tem outro. Cara, eu tenho um que tá aqui na minha gaveta há 3 anos parado, que é o SportGather e tal, que é para juntar pessoas para praticar esporte, unir gente, né? Facilitar esse dia a dia e ter essa vitrine digital para achar espaços de esporte, né? E aí eu falei, cara, gostei dessa ideia, né? Eu vi ali que a gente tinha várias frentes que para mim são importantes numa empresa, como recorrência, escala e mercado, né? Então as 3, elas realmente são fato que existem. Falei, cara, vamos fazer. Na mesma noite que a gente conversou, eu fui na casa dele, ele me mostrou os protótipos Windows 98 que ele tinha lá, né? Que são protótipos que eram bem antigos. Eu falei, cara, faz uma cara nova disso, monta bonito, porque a gente precisa achar um sócio programador. Porque eu não sei programar, nem ele, né? Eu venho da área de projetos, comercial e relacionamento, e o Rosas vem da área de UX, design e marketing. E aí veio a ideia de trazer o Júnior. E eu falei, monta a apresentação, chamamos o Júnior lá em casa, mostramos os slides pra ele. Falei, cara, tanto. Fechou? Apertamos a mão e aí viramos sócios. E aí começou a jornada. Isso foi em maio de 24, se eu não me engano, março ou maio de 24, alguma coisa assim. E a empresa, no papel mesmo, ela surgiu ali em julho de 2024.